Já que eu cronometrei e deu 12 minutos, a gente vem aprendendo, né? A gente é uma evolução constante, uma metamorfose ambulante, né? Semana passada, retrasada, o Ali aí moeu em 10 minutos, meu Deus do céu. Aí eu fiz a minha ministração, cortei até chegar. Então hoje a gente vai falar sobre o batismo, gente, tá? O significado original da palavra batismo vem do grego baptizo. O significado literal, ele se dá em 3 atos, que é mergulhar, imergir completamente e submergir. Ou seja, não significa apenas jogar água, mas entrar totalmente na água, né? Então, tem uma alusão, na Grécia Antiga se usava esse termo baptizo, quando se mergulhava um pano na tinta, por exemplo, para tingir, mergulhava totalmente, se chamava baptizo. Ou quando afundava um objeto na água, ou quando mergulhava um alimento em um molho específico, né? Então era chamado de batismo. Então, quando o objeto saía, ele saía, não era mais o mesmo, né? Quando um pano, por exemplo, era tingido, mergulhado em tinta, ele entrava de uma forma, saía de outra, né? Então, acontecia o quê? Uma transformação com esse objeto. Então, isso ilustra algo espiritual muito bonito, né? Em relação ao batismo cristão. O significado do batismo, então, ele representa 3 coisas. No primeiro ato do mergulho significa a morte. Quando a pessoa entra na água, significa a morte para a velha vida. Aí quando a pessoa imerge, o sepultamento, né, debaixo da água representa o sepultamento do velho homem. E quando ele submerge, né, é alusivo à ressurreição, né? Quando sai da água representa, então, uma nova vida em Cristo, né? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o cristão declara através do batismo que sua vida agora pertence a Deus. A Bíblia fala sobre isso em Romanos 6, 3 e 4. Dando continuidade, então, o próprio Jesus foi batizado, né? Essa parte eu achei bem interessante, porque a gente vive, né, em Cristo, eu já me batizei e a gente tem um breve conhecimento que para nós serve, mas é sempre bom a gente estudar, que isso sempre agrega alguma coisa. Essa parte foi uma parte que foi bem importante para mim nesse estudo sobre batismo, né? O próprio Jesus foi batizado. O batismo de Jesus realizado por João Batista tem um significado muito profundo quando entendemos a luz da graça revelada por Jesus. O batismo de João Batista, gente, ele era chamado de batismo do arrependimento. Está lá em Marcos 1,4, que diz: João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, né? Então, antes da vinda de Jesus, o que o batismo significava? Reconhecer o pecado, isso antes, tá? Ficar bem claro, antes da vinda do Messias, de Jesus, o batismo era reconhecer o pecado, arrepender-se do pecado, preparar o coração para a vinda de Jesus. Então, antes da vinda de Jesus, o cerimonial do batismo era uma preparação para a chegada do Messias, para a vinda de Jesus. Ou seja, não era o batismo cristão, o batismo que a gente vive hoje. Era essa preparação espiritual para a chegada do Messias, segundo a lei, né? Quando olhamos pela graça, entendemos algo ainda mais profundo. O significado do batismo de Jesus, então, aponta para 3 fundamentos. Aí a gente já entra no batismo de Jesus, quando ele foi lá no Jordão, foi batizado por João Batista. Então, ele aponta para 3 fundamentos. O primeiro é substituição, né? Jesus entra nas águas, ali ele toma o lugar do pecador. Começa o ministério de Jesus, né? O segundo, o marco do início da obra da redenção, né? Então, ali, naquele momento onde ele foi batizado, ele inicia o caminho, né, que terminaria na cruz. Então, é o marco inicial do ministério de Jesus, é o batismo
no Jordão. E terceiro, a identificação conosco, né? Então, Jesus não tinha pecado, mas ele se colocou na posição do pecador para nos salvar. Mesmo santo e sem pecado, Jesus decidiu ser batizado. Isso também está aqui em Mateus 3,15. Ele fala o seguinte: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não foi batizado porque ele precisava se arrepender, ele foi batizado porque estava assumindo o nosso lugar, o lugar de pecador. Essa foi a mensagem que Jesus nos deixa quando ele foi batizado. Para mim é muito forte. Eu fico treinando em casa para não me emocionar, mas é meio impossível. O batismo é uma declaração pública de fé. Então, quando a gente se batiza, quando nós nos batizamos, o que nós estamos dizendo? Eu conheci Jesus, a minha vida mudou, já não sou mais o mesmo, Ele é o meu Senhor e Salvador. Agora eu pertenço a Cristo. Sem regra, sem imposição, sem troca, sem obrigação. Simplesmente eu vou dizer: Jesus, estou aqui. Faz o que tu quiser. Me usa se tu quiser, se não quiser não me usa. E dentro disso que eu falei agora, vem o próximo assunto, que sempre foi algo também que na minha cabeça, assim, quem pode batizar? Né? Será que é só o Paulinho que pode batizar aqui? Será que lá na igreja onde eu vou é só o pastor que pode batizar? Ou lá na católica é só o padre? Bom, lá é só o padre, mas a gente é livre, né? E a gente vem aprendendo todos os dias aqui, todos os dias. E quando o Paulinho fala que Deus está em todos os lugares, né? Pai, eu agora tento lembrar disso todos os dias, porque quando a gente começa a apontar o dedo, né? Porque a gente é humano. A gente, cara, Jesus está lá, né? Jesus também está lá, então baixa tua bolinha aí. Eu sigo um paulista lá que só fala em gíria. Diminui, ele fala, é bem engraçado. Então, na Bíblia, os discípulos de Jesus batizavam e o próprio Jesus foi quem os autorizou a batizar. Está lá em Mateus 28:19, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma passagem bíblica que fala dessa questão do Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu dei uma cortadinha para ficar mais curtinho, tá? Mas se vocês quiserem procurar, tem bem claro sobre isso também. Então, observe algo importante, Jesus falou aos discípulos, não apenas a um grupo específico. Ele não falou, vocês aqui podem batizar. Ele falou, cara, ide, saiam pelo mundo e vão batizando, né? Vão agregando, né? Pessoas para o reino. No Novo Testamento a gente vê vários batizados, né? João Batista batizava no Jordão, está lá em Mateus 3. Pedro batizou mais de 3.000 pessoas em Atos 2. Filipe, o evangelista, batizou o eunuco etíope, está em Atos 8. Paulo também participou de muitos batismos em Atos 16. Ou seja, não existe na Bíblia uma regra dizendo que somente pastores ou líderes podem batizar. E agora vem a virada de chave, que foi onde eu entendi. O mais importante não é quem batiza. Quem batiza é irrelevante. Paulo diz lá em Coríntios 1,17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo não se via como, eu sou o cara, eu vou te batizar aqui, eu tenho poder para te batizar. Jesus me incumbiu de batizar, eu sou o bambambam aqui dos seguidores de Cristo. Não, ele simplesmente era um evangelista e um instrumento usado por Jesus para batizar as pessoas, né? Então isso mostra que o poder não está na pessoa que batiza, o poder está em Jesus Cristo. O ato em si consiste na fé de quem está se batizando. Então a fé é de quem está se batizando. Eu posso chamar aqui o B para me batizar,
eu posso chamar a Tati. Tati, vem aqui, me batiza. Não é sobre quem está me batizando, é sobre o que eu estou sentindo naquele momento e o que eu quero expressar naquele momento, em relação à minha fé, à minha transformação. Quem batiza se torna apenas um instrumento usado por Deus para que a gente possa, enfim, se batizar, né? Eu botei aqui que não vale nada. Porque, como eu falei, eu estou batizando aqui, nossa, credo. Fui lá no retiro, lá, batizei 5, 6 lá. Agora Jesus está aqui, ó, meu faixa, né? Não, a gente já sabe que não é assim, né? Agora, a parte para os haters. Não, porque a gente está nessa aí, né, gente? A outra ministração eu comecei pedindo desculpa, né? Ô, pessoal, eu vou falar uns negócios aqui, mas vocês não levam a mal, não sei o quê. Acho que foi pior, então essa é para vocês. O batismo não salva. O batismo não salva. O que salva? Alguém sabe me dizer o que salva? A graça salva, Jesus salva. Jesus não salva, já salvou. O batismo não salva, o que salva é a graça, é o milagre da cruz. É essa trajetória de Cristo, do Jordão até a crucificação, isso nos salva. O sangue de Jesus nos salva, não o batismo. Tá? E está na Bíblia. Eu gosto de falar isso, né? Não por nada, mas que daí facilita para o pessoal ir lá buscar, entende? Em Efésios 2:8 fala: porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Está lá em Romanos. Portanto, a graça salva, a fé recebe a salvação e o batismo é um testemunho, né? O batismo é um testemunho. É um sinal exterior de uma transformação interior. Então, o batismo não é um requisito legal para Deus aceitar alguém, não é um ato mágico que remove os pecados. Agora eu me batizei, estou purificado aqui, anjinhos batendo as asinhas, né? Não é uma troca de favores com Deus. O batismo, aqui são palavras minhas, eu acho que o batismo é uma declaração de amor. O batismo é uma declaração de amor. Fruto da fé. Daí aqui umas frases aqui, considerações finais. O batismo não é apenas entrar na água, é mergulhar na nova vida que Cristo conquistou na cruz. O batismo é o testemunho visível de um milagre invisível que Deus realizou em nossos corações. Nas águas do batismo, o velho homem fica para trás, uma nova vida começa em Cristo. O batismo é o anúncio público de que pertencemos a Jesus. Descer as águas é declarar: minha vida agora pertence ao Senhor. O batismo não salva por si só, mas revela ao mundo que fomos salvos pela graça. No batismo proclamamos que morremos e ressuscitamos para viver com Cristo. Assim como a água limpa o corpo, Cristo purifica a alma. O batismo é o primeiro e grande testemunho da verdadeira fé. Quem desce as águas declara diante do céu e da terra: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Então a ministração acabou. Mas Cris e Paulinho pediram para eu contar a minha história sobre o batismo. Quem é batizado, levanta a mão. A minha história, alguns já conhecem, né? A galera aí já mais, que vem há mais tempo, mas a gente se coloca sempre à disposição, né? Para ser usado não como referência, não como conquistar alguém ou fazer alguém mudar de ideia. A gente simplesmente está aqui e a oração antes de vir para cá é: Jesus, me usa aí, cara, faz o que tu quiser. A gente não faz nada, não é pelo nosso braço. Quem faz é Jesus, quando Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente só se coloca à disposição, né?
Aí o Paulinho, Miro, vamos se batizar? Cara, não estou pronto. A Cris, compadre, tu tem que se batizar, cara. Vamos lá, cara, eu não estou pronto. E aí uma parte que eu não coloquei na ministração é o que é estar pronto, né? Porque na minha cabeça, cara, eu sou um falho, eu sou um pecador, eu sou um cara cheio de defeitos, preciso melhorar em alguns aspectos, como homem, como pai, como funcionário, como colega de trabalho, como motorista no trânsito. Eu não posso ser hipócrita, ir lá e me ajoelhar e dizer, Senhor, eu sou teu e eu faço um monte de besteira, né? Não, Paulinho, não, Mírio, não é assim e tal. Isso aí, e foi. Uma vez ele falava, daqui a pouco, 2 semanas ele falava, vamos se batizar, tu não vai se batizar? Cara, não estou pronto. E eu brinco sempre que tem vários Paulos na minha vida, né? Um que eu adoro, que é o apóstolo Paulo, outro que eu adoro também, que é o Paulinho, nosso excelentíssimo reverendo. E esse meu compadre que também chama Paulo, que é meu amigo de infância, que a gente estudou junto desde a primeira série, que são aquelas amizades que a gente leva para a vida toda. Talvez a gente não tenha se encontrado tão frequentemente quanto deveria, mas aquele amor, aquela amizade, é meu compadre, batizei o primeiro filho dele, existe e vai durar para o resto da vida, e a gente até falou e sabe sobre isso. Um dia, compadre, vem jantar aqui em casa, vem, tá. Chegou lá em casa, e eu, acompanhando ele pelas redes sociais, eu vi que ele tinha se convertido e tal. Daí eu falei que a gente tinha um projeto Graça aqui e tal, e ele perguntou... daí ele começou a falar da Bíblia, eu falei, cara, sabe o que? Cara, eu sou o que eu sou. Eu tenho poucas pessoas que convivem comigo, mas elas convivem porque eu sou assim. Eu sou um cara de papo reto, não tem meias palavras, o que é, o que não é, não é. E pronto. Falei, cara, não vamos começar a falar de Bíblia, essas coisas aí, né, cara? Desculpa o que eu vou falar, mas esses crentes chatos aí. Cara, assim, eu já vou te explicar. Eu acredito na salvação pela graça, tá? Eu acredito que não há nada que a gente possa fazer para Jesus nos amar mais, nos amar menos, tá? Eu acredito que o milagre da cruz é suficiente, né, para que nós estejamos salvos, né? Daí ele falou assim, isso, cara, é isso que a gente prega lá na minha igreja. Eu falei, opa, então agora podemos conversar. Daí a gente começou a falar de graça, e foi muito legal, nossa. Daí, uma altura da conversa lá, ele falou, compadre, tu já se batizou? Eu falei, cara, não estou pronto para me batizar. Daí ele falou, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tu acredita em Jesus? Claro, né, cara? Tu acredita que Ele é teu Salvador? Claro. E tu teria coragem de falar assim, publicamente, que tu ama Jesus, que Ele é teu Senhor e Salvador? Claro, cara, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, então tu tá pronto, cara. É sobre isso, é só isso. O batismo é só isso, é uma confissão pública de que Jesus é teu Senhor e Salvador da tua vida, que tu ama Jesus, que tu te entregou para Ele, que Ele tem acesso livre ao teu coração, à tua mente, à tua casa, à tua família, ao teu trabalho, e que Ele, a partir desse momento, tu está declarando que Jesus toma conta da minha vida, é tudo teu, faz o que tu quiser. Isso é o batismo. Falei, cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, e olha só, foi bem na época das enchentes ali, eu estava atendendo uma empresa em São Sebastião do Caí, que alagou tudo lá, e eu trabalho com eletrônica, manutenção industrial, né, e um painel desse tamanho, eu assim, sentado no chão, no meio do barro, trocando os componentes do painel lá e pensando, cara, dali a pouco me deu puta merda. Liguei pro Paulinho e falei, cara, preciso me batizar. Como é que eu não fiz isso ainda? E eu já contei essa história milhões de vezes e todas as vezes eu me emociono. Tá? Cara, vamos marcar isso para ontem. Ele falou, cara, que legal, né? Claro, vamos fazer a hora que tu quiser. Eu resolvi me batizar no Rio, um lugar que eu adoro ir, que é lá em
no Rio Mampituba, um lugar que a gente vive, pesca, se diverte, nada, um lugar feliz para mim, eu resolvi me batizar lá. Aí o pastor foi até lá, em Santa Catarina, me batizar. E o mais legal nessa história é que eu cheguei em casa à noite, na mesa, a gente jantando, eu falei, amor, tomei uma decisão, depois do que a gente conversou ontem, caiu a ficha, virou a chave, eu preciso me batizar, assim, urgente. Daí a mulher falou, a Angélica falou, eu também vou me batizar. E aí o B, se é assim, eu também vou me batizar. E aí a gente acabou os 3 se batizando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo dia. E é essa declaração que a gente tem, né? Então, eu não sei se o que eu falei serve de alguma coisa, e não estou aqui para isso, mas, cara, minha vida é outra, sabe? Eu não sou um cara, assim, fanático, sabe? Mas dentro de mim existiu essa mudança. E é que nem a Cris fala, é muito sutil. Eu gosto dessa palavra, é muito sutil. Porque tu se pega em momentos da tua vida fazendo coisas que tu não fazia, ou deixando de fazer coisas que tu fazia. E é no simples, é no trânsito, o cara te cortou. Hoje em dia, irmão, deve estar com algum problema, Deus te abençoe. Ou o garçom que te traz um pedido errado e tu, porra, cara! Eu pedi sem ervilha. Eu vou trocar. Daí, esses dias aconteceu, o garçom trouxe meu pedido errado e eu tenho uma liga para isso. Né? Daí ele pegou, não, vou trocar. Querido, relaxa, vou comer. Daí eu pensei, quê? Sabe, são coisas que acontecem, tipo assim, cara, sem tu perceber, né? Porque quando tu foca em mudar, em ser melhor, em tentar seguir os passos, copiar o que Jesus fazia, isso acaba transcendendo, acaba transbordando. Né? Eu acho que era isso.